greve no transporte coletivo da capital. Com os ônibus parados durante todo o dia, moradores de Florianópolis tiveram problemas de deslocamento. Uma reunião conciliatória daqui a pouco vai tentar pôr fim ao impasse. Oportunidade para quitar dívidas. Começou no centro da capital o mutirão de recuperação de crédito. No futebol clássico catarinense na Série B, Avaí e Criciúma entram em campo daqui a pouco. O Band Cidade desta terça-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite, terça-feira complicada para quem depende do transporte público da região metropolitana de Florianópolis. Motoristas e cobradores cruzaram os braços no início da manhã. Após uma assembleia realizada na noite de segunda-feira, os trabalhadores do transporte público decidiram parar os serviços. A manhã de hoje começou com os terminais vazios, sem nenhum ônibus circulando. Motoristas e cobradores se concentram próximo ao terminal central e aguardam uma nova rodada de negociação. O sistema de transporte público de Florianópolis conta com 4,5 mil trabalhadores e eles devem continuar de braços cruzados por tempo indeterminado, pois eles pedem, além do aumento equivalente ao INPC de 9,83%, um ganho real de 5%. Querem também que o Vale Alimentação passe de 580 para 700. 6 meses tentando negociar com o setor patronal, foi entregue a pauta há mais de 3 meses e a única reivindicação que eles nos apresentaram foi o NPC, que é a reposição do salário, que é só simplesmente a voltar a maio do ano passado. Mas nada atendido às nossas reivindicações. Por isso a categoria não aceitou a proposta patronal e entrou em greve a partir das 0 hora de hoje. Para amenizar os impactos da greve, a Prefeitura da capital disponibiliza mais de 200 vans escolares e de turismo. Desde as 5 horas da manhã, os veículos têm sido a solução para muita gente. Aí aquela coisa, sem transporte. Se tivesse o transporte, ia para casa almoçar. Não tem. Eu tenho dinheiro, eles sabem se eu tenho dinheiro, vou ficar com fome ou não. Infelizmente, quem depende do transporte público se sujeita a essa situação, né? E ainda tem que pagar um pouquinho mais caro, né? Mais caro para quem depende do transporte para trabalhar ou para outras coisas, né? Com o preço de R$ 6,00 para trajetos curtos e de R$ 7,75 para longas distâncias, o transporte alternativo está sendo fiscalizado diretamente pela Prefeitura. Os embarques têm acontecido próximo ao terminal Rita Maria e devem funcionar até a meia-noite. Hoje a nossa fiscalização, além de fazer o trabalho normal de fazer a sua fiscalização, está fazendo a operação do sistema em loco, ou seja, está organizando as vans, liberando as partidas, controlando a cobrança embarcada aqui e também fazendo a operação. Hoje nós temos bastante fiscalização nos pontos, então nós estamos tendo, como você falou, algumas reclamações de cobrança abusiva. Pedimos para as pessoas que sofrerem isso, que entrem em contato conosco através da ouvidoria e façam a denúncia, apenas citando o número de identificação do veículo, a placa do veículo, para que possamos agir. Só em Florianópolis, a paralisação de motoristas e cobradores afeta diretamente 280 mil usuários. A violência no trânsito no Brasil, além de matar 40 mil pessoas por ano e ferir outras dezenas de milhares, tem um impacto direto na economia. Quase 200 bilhões de reais deixaram de ser produzidos por vítimas de acidentes só em 2015. São 16 anos assim. Pedro tinha 23 anos de idade, estava terminando a faculdade de informática e já trabalhava quando 2 carros que tiravam um racha bateram no dele. Hoje, ele ainda se locomove com dificuldades e reaprende a falar. A vida de quem podia estar no mercado, pagando impostos e ajudando os pais, mudou completamente. A preocupação maior dele agora é que a gente está envelhecendo. Então, ele fica preocupado. O que vai ser comigo, o que acontecer comigo quando vocês não estiverem mais aqui. No ano passado, 568 mil vítimas de acidentes de trânsito deram entrada no DPVAT em todo o Brasil. Uma pesquisa feita pela Escola Nacional de Seguros aponta uma perda de cerca de 3,3% do PIB brasileiro com o que deixamos de produzir com essas pessoas. Os acidentes de trânsito que resultaram em mortes ou invalidez permanente só no ano passado acarretaram prejuízos para o governo federal de 197 bilhões de reais. É o valor que deixou de ser gerado pelo trabalho dessas vítimas. No momento que você perde uma vida, aquela pessoa que morreu deixa de trabalhar,
deixa de produzir impostos e deixa de produzir economicamente. Políticas públicas são necessárias, assim como a lei seca, que foi muito boa e reduziu bastante de 2014 para 2015. Cícero foi jogado para fora do ônibus quando no final do ano passado o coletivo bateu na saída de um túnel na linha amarela. Sem trabalhar, o dinheiro sumiu. Como motociclista, eu não volto mais a trabalhar. Quando eu melhorar, conseguir andar, largar as muletas, isso eu não sei quando também, não tem previsão, eu ser mais um trabalhador nessa fila de desempregados. E a seguir, pesquisa revela que a cada 4 brasileiros, 3 têm um animal de estimação. E ainda a capital recebe mutirão para negociar dívidas com bancos. Oportunidade para quitar dívidas. Começou no centro da capital mais uma edição do mutirão de recuperação de crédito. Os atendimentos começaram ontem e vão até sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 da tarde. Quem for até o Largo da Alfândega, no centro da capital, vai conseguir consultar o SPC e verificar se tem algum débito. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Casan, Celesc e Lojas Queires também montaram estandes para atrair os devedores. A ideia é negociar o que for possível para acabar com as contas em atraso. Juros, um novo parcelamento, para que ele possa, então, a partir de agora, ter condições de pagamento. Ao fazer esse parcelamento, uma vez ele acertando ali, nesse mutirão, essas condições, automaticamente, dentro de 48 horas, o nome dele sai da restrição do SPC e ele é uma pessoa que está novamente apta a voltar a fazer compra no comércio. E como os clientes estão cada vez mais cautelosos na hora de fazer novas compras, a recuperação do crédito pode ser essencial. Resgatar de novo a saúde financeira deve abrir caminho para estimular o consumo. Precisamos, como eu já tinha dito antes, precisamos girar essa engrenagem, que o consumidor ele possa ter condições de vir ao comércio, fazer suas compras, e o comércio também, ao receber as prestações nessa negociação, ele também possa fazer as suas compras junto à indústria. Esta já é a segunda edição do evento, que tem como apoiadores o PROCON e a Câmara de Dirigentes Lojistas da capital. No ano passado foram cerca de 900 consultas e 2.000 pessoas atendidas. Desta vez, a expectativa é dobrar esses resultados, mas hoje o movimento caiu bastante por causa da greve do transporte coletivo. Só ontem, no primeiro dia do mutirão, 188 nomes passaram pelo cadastro do Serviço de Proteção ao Crédito. As consultas são feitas de graça e para negociar as dívidas, basta levar identidade, CPF e comprovante de residência. O importante é resolver a pendência sem pegar muita fila. Ganha quem paga o atraso e, mais ainda, quem recebe. Um pouco mais longo, mas vai receber. É muito mais importante do que não ter uma perspectiva de recebimento. As temperaturas devem ficar mais amenas nessa quarta-feira em Santa Catarina. O dia vai ser de nebulosidade e chuva a qualquer hora. Na Serra, amanhecer gelado, 3 graus. Faz frio pela manhã também no oeste e Planalto Norte, onde a mínima fica em 7 graus. No sul e Vale do Itajaí, mínima de 12 e 13 e máxima de 19 e 21. Já no litoral norte, na Grande Florianópolis, mínima de 16 e máxima de 24 e 25 graus. De cada 4 brasileiros, 3 têm pelo menos um animal de estimação, o que coloca o país bem acima da média mundial. Os cachorros, é claro, são a preferência nacional. A coruja Eva e a arara Amon fazem parte da família da Cíntia. Eles vivem juntos há 3 anos. Amon foi o primeiro a chegar, ainda bem pequeno. Enquanto ele faz bagunça, a Eva fica só de olho. Agora parece ser meio complicado ter essas duas, hein? Não, é simples. Eles convivem bem entre eles. Aqui estão calmos. Estão calmos, estão tranquilos. A cachorrinha Manu também está com a Camila há 3 anos e veio substituir uma gatinha. A Blair morreu quando tinha 5 anos, mas 2 semanas depois, a casa já estava alegre de novo. A minha cunhada resgatou ela de um posto de gasolina, ela tinha sido atropelada. E aí eu tava em casa, dormindo, já deitada, quando eu ouvi umas patinhas no corredor, já falei, meu Deus, ela tá aqui.
E aí quando eu vi, já me apaixonei. Mais do que sapeca, Manuela é a companhia diária do seu Otávio, pai da Camila. O aposentado é o único que fica em casa durante o dia. É gostoso, né? Porque é prazeroso. A cachorrinha é tão importante para a família que ganhou até uma página no Facebook. Ela deixa a gente mais contente. Por isso que eu te falei, ela é uma terapeuta. Ela me deixa tranquilo. Esses bichinhos são realmente uma riqueza para os donos. De cada 4 brasileiros, 3 têm um de estimação em casa. Isso significa 75% da população, bem acima da média mundial, que é de 56%. Há 2 anos, a vida de Tiago ficou mais alegre. Durante o período triste do desemprego, ele adotou a Pandora. Em seguida, veio a irmã Sharon e as amigas Mel e Loren. Eu acho que a gente está precisando mais deles. Eles têm um amor incondicional. As 4 dão um custo mensal de R$500. Mas agora empregado, Tiago já pensa em adotar mais uma. Um sentimento que não tem preço. Eu deixo de comprar coisa pra mim pra comprar ração pra elas. Mas é muito cachorro. E eu quero adotar mais. Mais ainda. E no próximo bloco tem futebol pela Série B. Avaí e Criciúma entram em campo daqui a pouco. E ainda a Figueirense apresenta mais um jogador para reforçar o ataque. Futebol. Criciúma e Avaí fazem mais um clássico catarinense da Série B daqui a pouco no Heriberto Wilson. O Tigre reforçou o setor ofensivo da equipe. Recuperar os pontos perdidos fora de casa. Esse é o objetivo do Criciúma para o jogo de hoje à noite diante do Avaí. Por isso, o técnico Roberto Cavalo mudou o time e o deixou mais ofensivo. Niltinho, atacante de origem, vai fazer a lateral esquerda no lugar do zagueiro Diego Giareta. Sendo assim, professor, será que com essa formação dá para fazer um jogo como aquele contra o Goiás? Pela sua pergunta de se dá para fazer o mesmo jogo, eu creio que sim, até porque os jogadores estão mais recuperados, mas nem todos os jogadores vão manter aquele futebol de 100%. Um ou outro é normal ter uma decadência. Por exemplo, hoje o Avaí está tendo um William, né, que vinha sendo até criticado e agora desencantou. Reclama da falta de tempo para trabalhar. Nessa maratona de jogos, o foco maior dos jogadores tem sido a recuperação. É cansativa as viagens, tem muitos jogos longe, mas acho que nossa preparação física está bem, o professor faz um excelente trabalho, acho que todos os atletas estão bem fisicamente e, igual tu falou, focar na recuperação, na alimentação, que o professor sempre fala, e descansar para estar bem nos jogos. Apesar disso, é claro que perder um clássico dentro de casa nem passa pela cabeça dos jogadores do Tigre. Por isso, o Dodge já está com a fórmula da vitória bem decorada na cabeça. O clássico se resolve nos detalhes, acho que a equipe que estiver mais preparada, mais concentrada, acho que com certeza leva a vitória. O Avaí, que atravessa um bom momento na Série B, sabe que o adversário não vai ser nada fácil, mas acredita num bom resultado. Mal deu tempo de comemorar a vitória em casa contra o Ceará e o Avaí já pegou novamente a estrada. Dessa vez o destino é Criciúma. Hoje à noite o Leão encara o Tigre no estádio Heriberto Wilson. E o professor Silas sabe bem como vai ser o clima do jogo hoje à noite. Criciúma é uma guerra. Criciúma sempre foi difícil jogar lá. E o Cavalo está fazendo um excelente trabalho, como sempre fez, né? Tiveram um tropeço agora lá, mas poderiam ter ganho o jogo. Então, vamos lá enfrentar esse time aí. E por conta da falta de tempo para treinar, Silas tem usado a tecnologia a seu favor. Já que não dá para trabalhar no campo algumas jogadas do adversário, ele manda pelo WhatsApp algumas dicas específicas para cada jogador. Hoje os treinadores estão usando muito o recurso do WhatsApp. Então você manda para o WhatsApp do atleta quem ele vai enfrentar, né? Mostra vídeos do cara, 1 minutinho, 2, as características do jogador, para ele saber o que ele vai enfrentar. E, logicamente, depois para todo mundo o planejamento geral. Para encarar o Criciúma hoje à noite, o Avaí deve manter o mesmo time que venceu o Ceará no sábado. E, claro, a grande arma do time será o centroavante William, autor de 3 gols no último jogo. Além de ser o artilheiro do time, o camisa 9 também é importante para formar um bom ambiente no elenco. O William é praticamente um filho que a gente tem.
E ele cuida dos meninos também muito, se preocupa muito com a vida extra-campo dos outros atletas e isso vai fazendo com que a gente transforme um ambiente de trabalho em um ambiente de família. A situação do Joinville continua complicada. O time precisa vencer hoje à noite para sair da zona do rebaixamento. Mas o jogo é fora de casa. A busca pela primeira vitória. O Joinville precisa muito dela nesse momento. Não só para sair da zona de rebaixamento da Série B, mas também para dar confiança ao time para a sequência de 2 jogos fora de casa. Por isso, o técnico Emerson Maria quer manter uma base do time, para dar entrosamento, mas depende ainda da condição física dos jogadores. Do outro lado estará o Tupi, que tem os mesmos 3 pontos que o Coelho, mas já conseguiu a primeira vitória na rodada passada. Aliás, uma grande vitória para cima de um dos concorrentes a uma vaga na Série A. E pela Série A, o Figueirense apresentou mais um jogador para reforçar o sistema ofensivo, Lins, que jogava no Japão. Até agora, 3 empates e 1 derrota. O Figueirense já está bem servido de atacantes, mas enquanto a vitória não vem, pode chegar mais gente para ajudar. Então, hora de apresentar Lins, atacante que estava no futebol japonês e ficou conhecido no Brasil pela bela temporada no Criciúma em 2013. Será que ele ainda é o mesmo? Eu digo que o mesmo, a diferença é que eu tô 2 anos mais velho, né? Tô 2 anos mais velho, mas só que eu continuo um jogador de beirada, um jogador que gosta de estar com a bola, de ir para cima do adversário. Isso aí, as características não mudou nada. A preocupação agora é com a parte física. Lins ainda não está 100%, mas quer logo entrar na concorrência por uma vaga no ataque alvinegro. O Rafael tá fazendo os gols ali, junto também com os meninos que estão entrando, né? E a concorrência ela é boa, é sadia, isso é importante, você ter um grupo assim, né? Onde você pode olhar para o banco e, vou colocar isso aqui, não vai mudar muito, vai melhorar. E a seguir, fábrica da Cremer foi inaugurada hoje em Blumenau. E ainda as últimas informações da greve do transporte coletivo na capital. Foi inaugurada nesta manhã a ampliação de uma unidade de produção da empresa Cremer em Blumenau. O novo espaço teve um investimento de 1,3 milhão de reais. A inauguração da primeira etapa de ampliação da unidade de produção da empresa Cremer S.A. e Embramed Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares contou com a presença do governador Raimundo Colombo. Para ele, a empresa vai ampliar o dinamismo da economia do Estado, gerando empregos e impostos. Diretamente são 125 empregos, mas há um ganho acessório muito importante. Todas as mulheres detentas terão a oportunidade de trabalhar, eu estou falando em cerca de 800 pessoas, na montagem final das peças. Então também você ativa um problema social muito importante para nós, que é o sistema prisional. Para ampliar a linha de produção, a empresa contou com incentivos fiscais do governo do estado. Com a nova estrutura, a empresa acompanha o aumento da demanda pelas peças por hospitais públicos e privados. Os produtos fabricados na unidade são vendidos para 80% dos hospitais do Brasil. É muito gratificante a gente, nesse momento de crise, poder ampliar uma empresa, né? Então a gente não só contratou pessoas externas, né, dando oportunidades para essas pessoas em período de desemprego, como a gente também teve muitas oportunidades internas de crescimento, né? A Cremer foi fundada em Blumenau em 1935. É a maior empresa de produtos voltados para as áreas de primeiros socorros, cirurgia, tratamento, higiene e bem-estar. A Embramed atua no mercado de produtos hospitalares desde 1989. A marca exporta para mais de 15 países em 4 continentes. Em 2012, a Cremer efetivou a compra das unidades de produção da Embramed, unificando os processos produtivos das duas empresas. A Câmara de Vereadores de Florianópolis absolveu os 2 vereadores acusados de quebra de decoro parlamentar. Foram mais de 5 horas de sessão. César Faria e Marcos Aurélio Espíndola foram denunciados por crime de administração pública na Operação Ave de Rapina, deflagrada pela Polícia Federal. César Belloni Faria e Marcos Aurélio Espíndola foram absolvidos pelos parlamentares e devem seguir os seus mandatos, que vão até dezembro deste ano.
A sessão começou sem o quórum necessário para as votações. Cada uma das 8 denúncias feitas contra César Belloni Faria e Marcos Aurélio Espíndola precisavam de 16 votos ou 2/3 da casa para seguir adiante. Por volta das 10 da noite saiu o resultado absolvendo os 2 parlamentares. A operação Ave de Rapina foi deflagrada no final do ano passado. A suspeita era de fraude em licitações em setores da prefeitura e de negociação de leis na Câmara de Vereadores. A Polícia Federal apontou irregularidades em 23 contratos firmados pelo município e levantou um desvio de cerca de 30 milhões de reais. O Ministério Público de Santa Catarina ofereceu denúncia à Justiça contra 13 envolvidos no esquema de corrupção. 15 prisões foram efetuadas, entre elas a de Marcos Aurélio Espíndola, que ficou detido em Florianópolis. E por causa do resultado desta plenária que absolveu César Belloni Farias e Marcos Aurélio Espíndola, um protesto ocorreu agora há pouco em frente à Câmara, no centro da capital. Pizzas foram distribuídas para a população que passava em frente à Câmara de Vereadores de Florianópolis. Em cada caixa estava escrito o nome de um vereador. A manifestação foi pacífica e organizada pelo movimento Brasil Livre. Durante todo o dia, os moradores de Florianópolis tiveram problemas de deslocamento. Uma reunião entre os sindicatos das empresas e dos trabalhadores tentou pôr fim ao impasse. Nas ruas, os impactos da greve do transporte coletivo são visíveis. Pouca gente circulando em Florianópolis em plena terça-feira, dia útil normal. O Ministério Público do Trabalho chegou a ajuizar um dissídio coletivo exigindo a circulação da frota mínima e multa de R$100 mil por dia em caso de descumprimento. Na ação, o órgão pede para que as empresas e grevistas ofereçam as condições mínimas de atendimento à população, já que o transporte público coletivo é considerado serviço essencial. Para assegurar as atividades, a medida também determina que haja um número suficiente de trabalhadores em seus postos e que o percentual por linha de transporte não seja inferior a 50% em todos os horários e não menos do que 70% nos horários de pico, entre as 5h30 e as 8 horas da manhã e entre as 5h30 da tarde e as 8 horas da noite. A determinação prevê ainda que o cumprimento da ordem judicial seja comprovado através de relatório diário da fiscalização junto ao Tribunal Regional do Trabalho. E acontece neste momento uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho com a intenção de chegar a um acordo com a categoria. Vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite, até amanhã.